Olá pessoal, tudo bem? Algumas semanas atrás produzimos um vídeo explicando os tipos de pós-graduação e citamos alguns programas que egressos em ciência da computação podem seguir, tanto no IFCE quanto em outras instituições. No vídeo de hoje, iremos trazer relatos de egressos que conseguiram entrar em programas de mestrado em ciência da computação em diferentes universidades, e estes relatos aprofundarão nas suas experiências antes e após ingressarem nestes programas, com o objetivo de ajudar quem deseja seguir carreira acadêmica e não sabe bem por onde começar. Os convidados de hoje são a Melissa, o Luan e o Brian. Agora, passo a palavra para eles. Meu nome é Melissa, eu sou egressa do campus IFCE, Aracati, e eu cursava BCC lá. E atualmente estou fazendo mestrado em ciência da computação na UFC. E a minha linha de pesquisa é banco de dados. Meu nome é Brian, eu sou egresso do curso de BCC Aracati e eu estou fazendo mestrado no IFCE Campus Fortaleza e minha linha de pesquisa é IA explicável. Olá, sou o Luan, sou egresso do curso de Ciência da Computação do campus Aracati e agora faço mestrado na Universidade Estadual do Ceará, na linha de pesquisa de algoritmos. Conta pra gente como você ficou sabendo desse programa de mestrado que está cursando. Nós três aqui fomos para um congresso lá em João Pessoa, um dos maiores congressos de computação, que é da Sociedade Brasileira de Computação, aqui no Brasil. E aí lá a gente viu muitos pesquisadores, muitas pessoas apresentando artigos, pesquisas científicas, uma coisa assim bem acadêmica que a gente achou legal. Aí voltando lá para Aracati, para o IFCE, a gente começou a conversar com o professor nosso, Henrique, e ele começou a falar sobre as experiências dele e tal, que tinha sido muito proveitoso, que ele gostou muito de ter feito mestrado, ter se especializado. E aí a gente foi fazer uma prova, né, Brian? Que foi o pós-comp, a gente pesquisou como a gente conseguiria entrar no mestrado e a gente viu que um dos requisitos para entrar seria fazer essa prova. Nem todo mestrado pede essa prova, mas a gente decidiu fazer. Depois do pós-comp, a gente espera um período de mais ou menos uns 3 meses para sair o resultado. Mas nisso os programas já começaram a aparecer. O primeiro programa que apareceu, que foi em outubro, já foi o do IF, aqui do campus Fortaleza. Seguido da UFC, depois do da UFESA e da UES. Geralmente a gente ficou sabendo desses programas ou via pesquisando sempre no site, a procura, ou algum professor comentava que já estava saindo o edital, como foi o caso do IF. Mas o da UFC a gente viu pelo Instagram, porque tem o Instagram do MDCC, que é do programa de mestrado da UFC. E aí eles publicam quando abrem as vagas de edital. Já o da UFESA e o da UES, o professor Diego colocou naquele grupo nosso dos alunos do BCC. Então ele botou o edital e a gente viu a possibilidade e passamos a se inscrever nesses programas a partir dos editais que vão saindo. Como funciona o processo seletivo deste programa de mestrado? No meu caso, eu me inscrevi no do IF de Fortaleza, na ciência da computação. Só que aí ocorreu um problema na minha documentação, que eu não consegui dar andamento no processo. Aí depois surgiu o do IF também de Fortaleza, na área de telecomunicações. Esse eu fiz as inscrições, mandei todas as documentações, que geralmente é o histórico escolar, pós-comp, se você tiver a nota. Nesse caso, eu fiz um projeto de pesquisa na linha de pesquisa que eu submeti, pedi ajuda até o professor Mário. Aí, no caso da UFC, que é o que eu estou fazendo agora, eu não precisei de linha de pesquisa, eu só botei a nota do meu pós-comp, fez documentações como história escolar, e também nesses programas de mestrado conta se você tiver publicado artigo, que tiver qualis, ou se não tiver qualis, se você tiver tido iniciação à docência, também conta pontos. E na UFC, no caso, eu participei de uma arguição oral sobre um tema que eu escolhi, né, que foi o banco de dados, que foi algumas perguntas que eles fizeram. Aí depois que eles vão fazer todo o processo, então avaliar se a pessoa vai passar ou não.
Aí quantas vagas, geralmente depende do edital que você tem que fazer. Eu estava vendo no edital que eu passei, eram 22 vagas na UFC, mas já nesse ano já são 40 vagas. Então aumentou já um pouco. Agora na UFC já tem linha de pesquisa específica para você se candidatar, mas antes não tinha. Antes era banco de dados, ou redes, ou IA. E agora você tem machine learning aplicado, não sei o quê. E aí é mais específico. Então, no meu caso, eu me inscrevi em 4 programas de mestrado. Eu que estava jogando para tudo que era lado. Então, eu me inscrevi no do IF, eu me inscrevi no da UFESA, me inscrevi no da UFC e me inscrevi no da US. O mesmo que a Melissa se inscreveu e que ela não conseguiu por erro de documentação foi o que eu também participei no do IF e que o Brian também participou. Esse edital do IF, ele é começa mais cedo, então eu tenho a história do pós-comp que a gente fez, porque o edital do IF ele tinha como compor a nota do pós-comp dentro para poder fazer a classificação dos pontos. Só que a pontuação não saiu a tempo, então a gente precisou vir aqui em Fortaleza e fazer uma prova. Então, isso é a primeira fase, a prova. Depois a gente chega à entrevista, a arguição oral, que a gente se inscreve para cada linha de pesquisa. Então, a minha linha tinha uma vaga e fazer essa entrevista sobre essa linha de pesquisa. Depois sai a classificação do currículo. Isso para o edital do IF. Já no edital da UFC, foi o que a Melissa falou, então eu vou repetir, mas o edital da US, ele já pede que você escreva um pré-projeto. E aí tem as mesmas fases, tem a fase de inscrição, que aí já começa a classificação por nota, porque se você não tiver uma pontuação mínima já na nota do histórico, com a nota ali do curso, você já é desclassificado na primeira etapa. Então, a segunda etapa já é o pré-projeto que você escreveu e a sua arguição do seu pré-projeto. E a terceira já é o resultado final, lá na UES. Na UFESA, quando eu me inscrevi, a gente precisou fazer também essa fase da inscrição do histórico, mas também teve uma carta de intenção, não é de recomendação, e sim de intenção, onde você escreve sua intenção e seus motivos por que quer fazer o mestrado. E eu também conversei com gente de cada local que fez o mestrado, então eu conversei com o Jonathan, que era do mestrado da UFESA, para saber como foi lá. Conversei com a Rayane, que é da própria do campus, e para saber como foi aqui na UES. E na UFC eu não consegui achar ninguém, também no IF não consegui achar ninguém, então a gente ficou meio sem essa conversa, mas a gente já sabia mais ou menos como era o processo, então a gente só seguiu. No IFCE, como o Luan falou, foram 3 etapas. Na primeira etapa era a nota do pós-comp ou fazer uma prova escrita aqui em Fortaleza, que no meu caso, como ele falou também, eu tive que fazer a prova porque a nota do pós-comp não saiu a tempo. Na segunda etapa era a arguição oral, que era de acordo com a linha de pesquisa que você tinha selecionado lá no edital. E a última etapa era a análise de currículo, que era se você tinha publicado algum artigo, se já tinha feito algum projeto de pesquisa. Após ingressar no programa, o que podemos esperar dele? O que é essencial saber sobre esse programa de mestrado? Vou falar um pouco como é a minha rotina. Eu tenho aulas presenciais de dias de terça e quinta. Aulas começam 10 horas, aí vai até meio-dia. Aí tem um intervalo, né? E depois as aulas vão de 2 às 4. Todos presenciais. E lá, pelo menos no meu caso, a gente fica em laboratórios que você pode... Meu orientador exige que eu fique lá, né, e tal. Não posso ficar de casa pra, tipo assim, ele vê lá que eu tô trabalhando, que eu tô estudando, né? Geralmente, as formas de avaliação aqui são feitas muitas por trabalhos. Até agora eu não fiz nenhuma prova, mas geralmente é trabalhos que você desenvolve tanto individual quanto coletivo. O que mais? Os professores são muito flexíveis em relação à entrega de atividades, né? Mas claro, você tem que mostrar que realmente não deu certo você entregar lá no prazo, tudo é se conversado. Já na UES, as aulas acontecem... As minhas aulas depende do meu semestre. Então, no primeiro semestre eu só tive aula de manhã, então era de segunda a sexta-feira, todo dia. Aí o meu orientador ele pede que eu fique pelo menos 12 horas semanais no laboratório. Então, as aulas começavam de 10 horas às 12, eu ia de 8 horas, então eu ficava de 8 às 12 no campus, e de 10 às 12 eu estava assistindo aula.
Na sexta-feira aconteceu de ter aula de 8 às 12, que era da mesma professora, da mesma disciplina. Nos outros dias estavam quebrados por isso. Já nesse semestre, eu só tenho aula 3 dias na semana, mas começando de 8 da manhã, na terça e na quinta. De 8 da manhã às 10 eu estou no laboratório, e de 10 às 12 da manhã eu estou na sala, e à tarde eu estava na sala de 1h30 às 5, na terça-feira. Já na quarta-feira, eu tinha uma aula à noite, remota, mas que era referente à de terça-feira. E na sexta-feira também eu tinha aula de Pilane, que acontecia também de 8 às 12 horas. O tempo médio de duração do mestrado é de 2 anos, mas isso acaba que pode se estender também, mas em último caso. Tem que ter uma justificativa muito boa para você se estender, passar para mais 6 meses ou até mesmo por 1 ano. O esquema de avaliação de prova também depende muito do professor, da avaliação de sua disciplina. No meu primeiro semestre, tinha disciplina que realmente passava trabalho, apresentação e prova escrita. Já em outra disciplina, a gente só tinha trabalhos e apresentação. Então, a gente fazia o código e apresentava os resultados. E o professor acabava que pedia para fazer alguma melhoria e apresentar na próxima aula, se não tivesse chegado até o final que ele queria. Como também, em algumas disciplinas, a gente faz relatório, código, apresentação e artigo no final. E eu acho que é mais ou menos isso que foi o esquema de avaliação, de tempo de duração também e a forma da estrutura das aulas, na UES. Na minha rotina, eu vou para aula de segunda a quarta, no horário da tarde, geralmente é uma disciplina por dia. Então eu tenho 4 aulas de disciplina por dia. O meu orientador ele não pede que eu vá para o laboratório, mas uma vez por semana ele quer fazer uma reunião comigo de alinhamento para saber como está o andamento do projeto e o que foi que eu fiz essa semana. E o formato de avaliação ele depende muito do professor. Tem professor que passa trabalho, tem professor que vai passar prova, tem professor que passa implementação de algoritmo e com arguição. E, no geral, eu acho que é o mesmo método de avaliação que a gente já tem na graduação. Eu acho que a única diferença é que eles pedem para a gente implementar... Na verdade, implementar não, né? Eles pedem artigo para a gente. Então, às vezes, eles pedem para a gente fazer um artigo para ser a nota da disciplina. Então, a disciplina inteira é para a gente desenvolver um trabalho. O tempo de duração também é 2 anos. Eu acho que é comum em todos os mestrados ser 2 anos, que também pode se estender dependendo do motivo, né? E nesses 2 anos, geralmente o primeiro ano é para disciplinas, que não sei se do pessoal é a mesma coisa, mas do meu eu tenho o meu orientador pediu para fazer 3 disciplinas no semestre, 3 no outro, e o próximo ano seria para dissertação. E antes desses 2 anos acabar também, a gente tem que fazer uma pré-defesa, né? Que os alunos aí na graduação fazem a pré-defesa do TCC. Nós também temos que fazer na metade do segundo ano isso, que é para saber se a gente está qualificado para poder fazer a defesa da tese.